A paz do Senhor, queridos irmãos, para esta reflexão, eu quero convidar os irmãos e quero fazer a leitura de um verso que está aí na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3, quando o apóstolo São Paulo disse ao seu companheiro: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Amados, sem dúvida nenhuma, aquele que abraça o ministério, aquele que quer fazer algo na obra do Senhor, ele está sujeito a aflições. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Não há como se passar por este mundo, como se fazer algo para o Senhor, principalmente como se fazer algo para o Senhor, sem experimentar aflições, sem experimentar perdas, sem experimentar tribulações. A gente sabe que muitas vezes, não são poucas as vezes, muitas vezes, nós passamos por aflições na nossa vida ministerial e isto é natural. Ocorre que, queridos, eu já observei ao longo da minha trajetória que muitos companheiros experimentaram sofrimentos maiores do que aquele que convinha, ou seja, chamaram para si um sofrimento que não precisariam ter. Então é esta palavra: não sofra mais do que convém, né? Não chame para si tribulação maior do que aquela que vem naturalmente. Como exemplo desta rápida reflexão, eu quero deixar a vida de um companheiro que é meu amigo, com quem cooperei há algum tempo, alguns anos. Ele era o auxiliar de uma congregação e o pastor daquela congregação era um homem muito severo, um pastor já de mais idade, um homem muito severo e assim até um tanto quanto rude para falar, e que tomava decisões ali na hora, decisões às vezes tidas como pesadas. E essa foi a escola deste meu companheiro. Muito bem. Em determinada oportunidade, o pastor responsável por aquela região, observando a fidelidade deste companheiro, que auxiliava ao pastor daquela congregação com tanta presteza, com tanta competência, solicitou a este companheiro que assumisse o trabalho de uma das congregações. E ele foi e assumiu, era um presbítero, assumiu como dirigente daquela congregação. Pois bem, queridos, chegando lá, esse irmão, de imediato, assim, com poucos dias, começou a impor algumas regras que ele havia aprendido na sua congregação mãe, congregação de onde ele tinha vindo. E lá o pastor era meio radical, realmente, em algumas circunstâncias. E esse companheiro, esse presbítero, observou que os jovens daquela congregação que ele havia assumido, eles tinham um ensaio após a escola bíblica dominical. E eles não tinham por costume ir para a escola bíblica, eles chegavam apenas no momento do ensaio. Após a escola bíblica dominical ter terminado, eles chegavam para ensaiar, para cantar no domingo à noite. E ele achava aquilo de alguma forma um absurdo, ele achava que o jovem tinha que participar da escola bíblica dominical. E ele colocou como regra o seguinte: olha, para cantar no conjunto, para participar do ensaio e cantar à noite, a mocidade tem que vir à escola bíblica dominical, né? Se não vier à escola bíblica dominical, não adianta ensaiar, porque não vai cantar. E aquele povo, apesar de estranhar aquela maneira de trabalhar, aquele pensamento do presbítero, do dirigente da congregação, eles obedeceram e passaram a frequentar a escola bíblica dominical e até era uma bênção. Mas em uma determinada oportunidade, houve um casamento de uma pessoa conhecida, da maioria dos jovens daquela congregação, isso no sábado à noite. E aqueles jovens foram ao casamento e naquele casamento eles se estenderam um pouco, chegaram em casa já pela madrugada e aí não aguentaram levantar cedo para ir à escola bíblica dominical. Chegaram após a escola bíblica já para o ensaio. Pois bem, o dirigente ainda estava na congregação e disse: olha, nem adianta vocês ensaiarem, porque vocês não vão cantar hoje à noite. Aquele dirigente entristeceu de alguma forma aqueles jovens, talvez faltou um pouquinho de habilidade e ele acabou chamando para si um sofrimento que não precisava ter chamado. Por quê?
Porque o que aconteceu é que o que ele não sabia é que todos os equipamentos que havia naquela congregação, os instrumentos, guitarra, contrabaixo, bateria, as caixas de som, a mesa de som, as caixas da própria igreja, o microfone que o pastor utilizava, tudo pertencia àquela família. Eles tinham se mudado para lá anos atrás e tinham levado todo aquele equipamento devido à dificuldade que a igreja possuía. E ao entristecer aquela família, e era uma família numerosa na congregação, aqueles irmãos se decidiram por mudar daquela congregação e levaram todos os seus equipamentos. E isso causou um grande transtorno ao dirigente, porque ele foi procurar o pastor regional, dizendo: olha, pastor, se mudou uma família de lá, e aquela família levou todo o equipamento da igreja, todos os instrumentos musicais, e então aquilo gerou a ele um sofrimento, uma necessidade que ele não precisaria estar passando, né? Um sofrimento pelo qual, que ele poderia ter evitado se tivesse a habilidade de entender que cada congregação tem a sua peculiaridade, que cada trabalho tem a sua necessidade, que cada igreja, que cada local deve ser visto como um novo desafio, como um local diferente, onde primeiro precisa ser observado, precisamos conhecer o terreno, conhecer os crentes, saber como as coisas funcionam, para depois irmos modificando alguma coisa, colocando ali, não é, a nossa visão de trabalho, de forma que esta mudança não seja brutal e que não ocasione ao dirigente da congregação um sofrimento maior. Em síntese, aquele irmão, aquele presbítero, precisou ficar um tempo grande na congregação, sem equipamento, sem sequer um microfone, até que houvesse condições de se comprar um novo equipamento, e mesmo assim ele comprou o microfone e as caixas acústicas, a igreja comprou para ele, mas os instrumentos musicais que foram levados, ele demorou muito tempo para recuperar. Sofreu ali sozinho, perdeu grande parte dos participantes daquela comunidade cristã, daquela congregação, e aí chamou para si um sofrimento maior. Então precisamos ser prudentes. Não chame, não entremos em questões que às vezes nos trarão maiores sofrimentos. Temos que manter certa distância de determinados assuntos e pedir a Deus graça e habilidade para lidarmos com outros assuntos que surgem diante de nós. Que Deus nos dê capacidade de compreensão, de vivência, que nós entendamos o que é trabalhar para o Senhor e qual a melhor forma de nos portarmos nas mais diversas condições que se apresentam diante de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.